¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos gestos silenciosos despiertan en un hombre un deseo que él mismo no logra comprender, mientras otros, ruidosos y calculados, se desvanecen como humo ante sus ojos? ¿Qué fuerza arquetípica se esconde detrás de una actitud tan discreta que, apenas pronunciada en el mundo externo, incendia en lo profundo del inconsciente masculino un llamado imposible de ignorar? Tal vez no sea coincidencia que aquello que menos se exhibe sea precisamente lo que más perturba. O quizá haya algo ancestral, dormido en las sombras, esperando ser reconocido en ti. En un mundo que idolatra el exceso, la seducción que realmente perdura raramente nace del que grita. Brota del que habita el silencio con poder. Jung lo insinuaba: aquello que negamos se vuelve destino. Y es por eso que ciertos hombres se sienten arrastrados hacia una mujer que aparentemente no faz nada, pero cuya mera presencia activa símbolos interiores que él ni sospechaba cargar consigo. Lo que parece sutileza podría ser, en realidad, una irrupción profunda, un eco que despierta o una herida que late. ¿Cómo diferenciar? Esa respuesta, por ahora, debe permanecer velada. Tal vez a ti ya te ha ocurrido. Un instante mínimo, una mirada leve, un gesto semi-intención aparente, y de pronto alguien se queda atrapado en tu órbita, como si algo en ti tocara un punto ciego de su psique. No es magia, pero tampoco es lógica. Es el lenguaje secreto que opera debajo de las palabras, donde lo femenino se convierte en un símbolo vivo que convoca, inquieta y derrumba resistencias que él jamás admitiría tener. Y aún así, cuanto más intenta comprender, más se hunde en el misterio que lo convoca. Porque existe una actitud, discreta, sí, pero devastadora, que no se aprende en manuales ni se imita en vídeos de autoayuda. Esa actitud toca el arquetipo, no la superficie, erosiona la máscara y revela lo que él teme y desea simultáneamente. Jung decía que el inconsciente responde a aquello que lo obliga a mirarse, incluso cuando quiere mirar para otro lado. Y esa es la fuerza que ciertas mujeres activan sin alzar a voz, sin pedir permiso, sin buscar aplausos. Lo hacen casi sin saber, pero los hombres lo sienten como una verdad inevitable. Y quizá este sea el punto donde tus certezas comienzan a temblar. Porque lo que estás a punto de descubrir no tiene que ver con técnicas, sino con una revelación incómoda. La pasión más indomable en un hombre no nace do que o seduz, sino do que o desnuda por dentro. ¿Cuál es esa actitud? ¿Cómo se manifiesta? ¿Por qué funciona incluso cuando él lucha contra ella? No responderemos todavía, pero si permaneces aquí, palabra tras palabra, estarás cada vez más cerca de reconocer en ti esa chispa silenciosa capaz de incendiar lo que él creyó inapagable. El primer estremecimiento comienza cuando te atreves a mirar hacia adentro y perceber que cada gesto tuyo, incluso aquel que consideras insignificante, conversa con algo antiguo en la psique masculina. ¿Qué parte de ti despierta esa inquietud silenciosa en él? Jung diría que no es tu gesto en sí, sino la sombra que ese gesto convoca, esa zona que él tenta evitar, pero que, al encontrarte, se vuelve imposible de contornar. Y mientras te observa, consciente o no, algo dentro de él se contrae y se abre al mismo tiempo, como si un símbolo esquecido reclamara vida a través de tu existencia discreta. Quizá por eso la actitud que parece más inocente es, en verdad, la que más avala sus estructuras internas. No se trata de seducción consciente, sino de una especie de revelación involuntaria. Tu presencia toca en él un contenido reprimido, algo que no ha aprendido a nombrar, algo que le incomoda y atrae en igual medida. ¿Cómo explicar la fuerza que poseen esos detalles que tú misma no planeas? La respuesta no está en la lógica externa, sino en la profundidad donde arquetipos conversan con tus silencios. Y entonces surge un conflicto. Cuanto más discreta te muestras, más evidente se vuelve para él la sensación de estar frente a algo que podría cambiarlo. Y todo hombre teme ser transformado por aquello que no controla. Tu actitud leve,
tu acalma, tu manera de ocupar el espacio sin exigirlo. Todo eso opera como um espejo simbólico que lo confronta com sua própria falta de integridade. Ele sente, sem entender, que você acende algo que ele havia tentado apagar a vida inteira. E, ao mesmo tempo, há um consuelo estranho nessa sensação, como se tu gesto sutil lo recordara de uma memória antiga, algo que ele sentiu quando era jovem e aún não se avergonzaba de sentir profundamente. Tu discreción no pasa desapercibida. Ella resuena en camadas donde ele había enterrado seus medos, seus desejos, suas perdas. Es ahí donde la llama se ascende, no en lo que muestras, sino en lo que despiertas en él, aún sin intentarlo. Y es en ese punto, cuasi imperceptible, donde la espiral comienza. Él no sabe por qué piensa en ti más de lo que debería. No sabe por qué ciertos silencios tuyos gritan más fuerte que 1000 palabras. No sabe por qué, entre tantas mujeres que se esfuerzan por ser vistas, es justamente aquella que no busca iluminarse, que me acaba incendiando todo su mundo interior. ¿Será que tu discreción es, en realidad, el llamado de algo que él teme y necesita en igual medida? Esa respuesta ainda no debe ser pronunciada, pero a cada instante, él se aproxima peligrosamente de ella. Hay un instante en que él empieza a percibir que algo en ti opera fuera del alcance, de su entendimiento racional. No es tu voz, ni tu apariencia, ni siquiera tus palabras. Es ese tipo de presencia que entra en silencio, pero permanece resonando mucho después de que te vas, como un símbolo que se niega a desvanecerse. Jung diría que es el inconsciente quien responde antes que la mente. Responde a lo que reconoce, a lo que teme, a lo que necesita. Y ese reconocimiento, tan súbito como inexplicable, hace que él empiece a buscarte incluso cuando finge no hacerlo. Y entonces surge una pregunta que lo desarma por dentro. ¿Por qué siente que tú lo ves más allá de su máscara? No porque digas algo revelador, sino porque tu discreción no invade, pero tampoco permite esconder. Tu actitud funciona como un farol invertido. No iluminas directamente, pero haces que todo lo que él tenta ocultar se vuelva demasiado evidente en su propia conciencia. Él siente que tú podrías ver el hombre que hay detrás del personaje, y esa posibilidad lo inquieta más de lo que estaría dispuesto a admitir. Talvez por isso ele começa a se aproximar de ti com cautela, como quem se acerca a um fogo que não deveria tocar, pero cuyas brasas o chamam mesmo assim. Ele teme se queimar, pero teme aún más lo que siente quando se distancia. É este el tipo de conflicto que apenas o inconsciente sabe producir, un movimiento de avance y retirada, un diálogo entre el deseo de entrega y el pavor de perder el control. Tu discreción se torna un vértice donde ambos se encuentran, aún sin palabras. Y, cuanto más tenta comprender, más se enreda. Porque lo que toca su interior no es una actitud calculada, sino una naturalidad tuya que confronta su artificio. Tu leveza contrasta con la rigidez que ele acostumou a carregar. Tu silêncio desnuda o ruído interno que ele finge não ouvir. Tu presença calma desmonta a armadura com la que él recorre la vida. Y ele se dá conta de que hay algo en ti que lo desnuda sin tocarlo. Y eso lo obliga a mirar zonas de sí mismo que mantiene enterradas bajo años de control. Y es justamente esa mistura de amenaza y consuelo, de exposição e acolhimento, lo que começa a incendiar algo mais profundo. Ele percebe que teu gesto discreto não é ausência, é profundidade. Não é falta de intenção, é intensidade silenciosa. E essa intensidade opera como um portal, o chama a entrar, o provoca a fugir, o convence a quedarse. ¿Cómo se escapa de aquello que despierta, o que ele más necesita e más teme? Esa pregunta lo acompaña, como una sombra que respira detrás de cada pensamiento teu. Hay un momento casi imperceptible en el que la discreción deja de ser solo un gesto y se transforma en un umbral psicológico. Él siente que algo en ti o convoca desde dentro, como si tus silencios fueran llaves que abren puertas que él nunca pensó revisar. ¿Por qué tu calma, y no la euforia de otras, es la que consigue atravesar las fisuras que ni él reconoce?
Jung diria que quando uma mulher toca o símbolo certo, desperta no homem não apenas o desejo, sino a memória de tudo o que foi reprimido. E é essa memória tão antiga quanto dolorosa que começa a arder quando ele te percebe. Porque no fundo, tua atitude discreta não o seduz. Ela o revela. Ele não se vê atraído por ti exatamente. Ele se vê exposto diante de ti. E isso, para qualquer homem, é um terremoto silencioso. Ele sente que a tua presença o obriga a abandonar o personagem que veste diante do mundo. E essa sensação é tão perturbadora quanto viciante. É como se, por um instante, ele provasse a liberdade de ser quem realmente é, e imediatamente temesse perder essa possibilidade para sempre, que é ser quando alguém te toca sem tocar-te, te desnuda sem exigir nada, te desarma sem levantar a voz. Tua discrição funciona como um espejo que ele não controla. O que ele vê quando te olha? Talvez não seja a ti, mas a versão dele mesmo que tenta nascer quando tu estás presente. Por isso, ele volta a ti, não porque queira, sino porque algo nele começa a desperta-se. Em tua companhia, até a sua própria sombra parece menos ameaçadora, e essa intimidade involuntária o arrasta para um território que ele fingiu não conhecer. Como fugir de quem faz com que incluso o silêncio te escute? E eis, nesse ponto, que surge o medo verdadeiro. O medo de que tu o veas por inteiro. Porque se tu enxergas mais do que ele mostra, então também enxergas lo que o desestabiliza. Ele teme que tu descubras a sua fragilidade, o seu anseio de ser escolhido, a sua necessidade secreta de repouso emocional. É irônico. Ele teme ser visto e, simultaneamente, deseja desesperadamente ser visto justamente por ti. Esta ambivalência o devora por dentro, como dois lobos que disputam o território do seu coração. E mientras ele tenta esconder sua vulnerabilidade, é precisamente ela que o prende à tua presença. Tua atitude discreta não o invade, não o exige, não o manipula, e é essa ausência de controle que o desarma. Ele percebe que, perto de ti, todo o teatro cai, e o homem que sobra é o que ele nunca mostrou a ninguém. Será possível que justamente aquilo que ele tenta ocultar seja o que te conecta a ele? Essa pergunta late em seu inconsciente, expandindo-se com cada mirada tua, levando-o a um ponto onde a paixão já não é um sentimento, é uma inevitabilidade. Há um instante em que ele começa a sentir que cada encontro contigo o desloca de si mesmo, como se algo em tua presença desorganizara a ordem interna que ele tanto se esforçou para manter. Não é que tu digas algo profundo ou que exijas algum tipo de confissão. É que tua simples existência abre brechas em lugares onde ele jurou jamais retornar. Jung diria que o inconsciente fala através de fissuras, e tu és justamente a fissura que revela o que ele tentou varrer para a escuridão. Seus medos antigos, seus desejos proibidos, seus anseios que nunca encontrou coragem de reivindicar. Porque tu, e não outra, desperta tudo isso? E então ele percebe que tua discrição não é passividade, mas poder sutil. Esse tipo de poder que não se exibe porque não precisa. Tu o desarma porque não disputa espaço, não se impõe, não grita. E ainda assim, ele sente que perde um pouco o controle sempre que está ao teu lado. É como se tu habitasses um lugar dentro dele que estava fechado, selado, protegido por camadas de racionalidade. E quando tu tocas esse lugar sem tocar, com um gesto leve, um olhar indireto, um silêncio que ele não sabe interpretar, algo dentro dele começa a se mover, e essa movimentação o aterroriza e o fascina ao mesmo tempo. Há um ponto em que ele tenta racionalizar, tenta dizer a si mesmo que nada disso faz sentido, que é exagero, que é projeção. Mas quanto mais tenta explicar, mais se enreda no inexplicável. Porque no fundo, o que o perturba não és tu, é a versão dele mesmo que desperta quando está contigo. Tu o obriga, sem intenção, a confrontar seu próprio vazio, sua própria carência, sua própria humanidade.
E é justamente aí que nasce a chama que ele não consegue apagar, na sensação incômoda de estar vivo de um jeito que ele não estava preparado para sentir. Como negar a alguém que te devolve a ti mesmo? Ele começa então a reviver memórias que não sabia carregar. Não memórias claras, mas sensações. Aquela ternura que um dia perdeu, aquele medo que nunca soube nomear, aquela necessidade profunda de ser acolhido sem ser diminuído. Tu tocas nisso tudo como quem passa a mão sobre uma superfície antiga, despertando o pó, revelando o que estava escondido. E essa revelação, mesmo não sendo explícita, o envolve como uma espécie de destino emocional. Ele sente que tu tens a chave de uma porta que nem ele sabia existir, e teme que um dia tu simplesmente decidas deixá-lo diante dela, sozinho. E é aqui que a paixão se transforma em algo ainda mais perigoso, uma dependência emocional que ele tenta negar, mas que cresce cada vez que tu não fazes nada. Tu não o prende. És precisamente tua liberdade que o acorrenta. Não o persegues. É tua distância que o aproxima. Não o seduz, deliberadamente. É tua autenticidade que o arrasta. E enquanto ele tenta manter a dignidade do controle, sua psique já se curvou ao símbolo que tu representas. Será que El está preparado para admitir que tua atitude discreta é, na verdade, a força mais indomável que já encontrou? Essa pergunta o segue, silenciosa, rondando seus passos como um sussurro que ele não consegue silenciar. Há um ponto em el que El deja de resistir suas próprias sensações, aunque jamais lo admitiria em voz alta. Algo en ti se convierte en un territorio emocional que lo desarma sin aviso, como si tu discreción operara como un imán antiguo que despierta fuerzas que él pensaba tener enterradas bajo décadas de autocontrole. Y entonces surge la inquietud que lo persigue incluso en su soledad. ¿Por qué tú provocas en él una agitación que ninguna otra fue capaz de tocar? Jung diría que aquello que nos remueve profundamente nunca es externo. É o símbolo interno que alguém, sem saber, nos desperta. E tu te convertiste en ese símbolo vivo. Es cuando ele percebe que tu discreción não é ausência, mas presença expandida. Uma presença que não invade, mas se infiltra nos espaços vazios, aqueles que ele tenta negar desde sempre. Tu não o empurras hacia el abismo, pero lo acercas a la orilla onde ele enxerga partes de si mesmo que nunca enfrentou. Y mientras él luta para recompor su postura, siente que su propia alma se inclina hacia ti, como si reconociese en tu energía algo que le pasa a vida, buscando una especie de descanso que amedronta porque liberta. ¿Cómo negar el llamado de aquello que silenciosamente o devuelve para casa? Y en medio a esa tensión surge a sensação mais inquietante de todas, a certeza de que tu o vê, não com os olhos, mas com o inconsciente. Tu percebes o que ele tenta esconder, não porque se esforça para revelar, sino porque teu silêncio revela mais do que qualquer palavra. Ele sente que tu enxerga a ferida que ele carrega, a força que ele teme e a vulnerabilidade que ele nunca permitiu que nada tocasse. E é essa visão profunda, tão discreta quanto devastadora, que o prende a ti como se tu fosse um espelho que dá forma ao que estava difuso dentro dele. E então, ele começa a buscar teus rastros nos pequenos detalhes. Repete mentalmente algo que tu dijiste sin intención. Revive uma mirada tuya que lo atravessou por segundos. Imagina conversas que nunca aconteceram. Tu te tornas um pensamento que ele não consegue empurrar para fora. Uma presença que insiste em voltar mesmo quando tua ausência é absoluta. Esse tipo de paixão não se comporta como as outras. Não é explosiva, é corrosiva. Não é momentânea, é contínua. Não é visível, é subterrânea. E ainda assim, ele tenta compreender como é possível que alguém tão discreta tenha despertado algo tão grandioso nele. E, por fim, ele aceita uma verdade silenciosa que o transforma por dentro. Tu não és apenas uma mulher que ele deseja. Tu és a porta que ele não sabia que precisava atravessar.
A chama que tu acendeste não nasce de estratégias nem de artifícios. Nasce de tocar um ponto secreto onde o inconsciente masculino repousa, adormecido, aguardando ser convocado. E agora que tu tocaste esse ponto, El sabe, mesmo que nunca confesse, que tentar apagar essa paixão seria o mesmo que apagar a si mesmo. Será que ele está pronto para lidar com isso? Ou será que tu ainda tens uma última revelação a lhe despertar? Essa resposta permanece suspensa, aguardando o instante certo para ser pronunciada. Hay un instante, justo antes del silencio, en que todas las piezas parecen alinearse como si la psique hubiese estado preparando este momento desde o principio. Tú no lo notas de inmediato, pero algo dentro de ti reconoce que esta jornada no habló apenas sobre él, sino sobre a parte túa que despierta cuando a pasión toca territorios profundos. Jung decía que toda historia que nos estremece é, en realidad, uma história sobre nós mesmos. E é por isso que agora tu sentes este eco que não se apaga, como se cada detalhe revelado te convidara a olhar tua própria sombra com uma ternura nova, quase sagrada. Que a verdade te está lhe amando desde dentro, porque no fundo, esta travessia sempre foi sobre reencontrar o poder silencioso que tu carregas, aquele que não se exibe, pero se impõe, que no grita, pero transforma, que no exige, pero acende. A chama que desperta o inconsciente masculino é a mesma que, muitas vezes, tu esqueces existir em ti. E perceber isso é como abrir uma porta que estavas segurando com as duas mãos sem perceber. De repente, há espaço para respirar, sentir e reconhecer a profundidade do que tu és quando não tenta ser nada além de tu mesma. Por que nos assusta tanto ser a nossa própria verdade? E é nesse reconhecimento sutil que a narrativa encontra seu ápice. Não em um choque, não em um final abrupto, sino em essa sensação de que algo essencial foi devolvido ao seu lugar. Ele não foi o único a ser revelado. Tu também foste. Essa reciprocidade muda tudo. Torna o desejo menos um jogo e mais uma ponte. Transforma a atenção em propósito, a dúvida em caminho, a paixão em espelho. Talvez a verdadeira pergunta que fica não seja o que ele sente por ti, mas o que tu estás disposta a despertar em ti mesma a partir de agora. Estás preparada para habitar o símbolo que tu mesma encarnas? E enquanto essa compreensão se assenta, há uma mensagem silenciosa que permanece vibrando como a última nota de uma sinfonia que insiste em não morrer. O poder que tu desperta não está em lo que fazes, sino em lo que és. Ele sentiu isso, e tu agora também. E talvez esse seja o chamado mais profundo desta história. Lembrar que a paixão que tu acendes no outro é apenas o reflexo da chama que tu mesma permites existir. Tudo o que se iluminou aqui continua te acompanhando, mesmo que tu não tenha ainda colocado nome nesse despertar. O que farás com essa luz? E se este percurso tocou algo em ti, se alguma pergunta ficou vibrando, se algum símbolo te chamou, se alguma parte tua se abriu, então não deixe que esta experiência se encerre aqui. Permite que ela continue respirando. Curte este vídeo, comenta o que despertou, compartilha com quem também precisa acessar seu próprio território interno e inscreve-te para caminhar comigo por jornadas ainda mais profundas. Não és apenas espectadora, és parte viva deste movimento. E ao escolher permanecer, tu responde ao chamado que começou muito antes deste instante. Aquele que o inconsciente reconhece, mesmo quando a mente tenta negar.